Se você tem um filho que não come bem, é muito provável que você já tenha ouvido isso. Pelo menos ele toma leite, ou melhor tomar leite do que não comer nada. E isso parece fazer sentido, porque o leite traz uma sensação de segurança. Afinal, ele é aceito, muito bem aceito, não gera brigas na hora da oferta e resolve o momento. Mas é exatamente aqui que começa o problema, porque o excesso de leite não está ajudando o seu filho a comer melhor. Ele pode estar sendo uma das principais causas da seletividade alimentar na sua casa. E essa é uma das coisas mais difíceis para as famílias entenderem, porque algo que parece uma solução, até saudável, na verdade está mantendo o problema. Então, esse vídeo é especialmente para você que tem um filho que depende de mamadeira, usa leite para garantir que ele não fique sem comer, que já tentou melhorar a alimentação, mas não vê evolução, sente que a rotina alimentar está desorganizada e, principalmente, para você que já percebeu que algo não está funcionando, mas ainda não conseguiu mudar. Olá, sou a doutora Bruna de Paula, pediatra e especialista em seletividade alimentar infantil e mãe de uma criança que também enfrentou a seletividade. Nesse vídeo você vai entender por que precisa parar de tentar fazer a sua criança comer e começar a organizar o contexto alimentar para que ela consiga comer. Me responde uma coisa sobre sua rotina. Seu filho toma leite várias vezes ao dia? Usa mamadeira para compensar refeições? Prefere leite a qualquer comida sólida que você apresente? Ou fica sem comer, mas quando dá o leite, facilmente ele aceita? Se você respondeu sim para mais de um desses pontos, você precisa prestar muita atenção no que eu vou te explicar agora. Por que parece inofensivo o leite, tá? Na prática, isso está criando um ciclo silencioso em casa. A criança não come, aí ela recebe o leite e perde a fome, e aí sem fome ela vai recusar a sua comida. E isso se repete todos os dias, não é mesmo? E com o tempo, o cérebro dessa criança está aprendendo: eu não preciso comer comida, o leite está resolvendo o meu problema. E aí você começa a perceber, tem menos interesse pelos alimentos, mais recusa alimentar, menos variedade e cada vez mais dependente do leite. E aí quando a família tenta tirar o leite, a criança piora ainda mais. Por quê? Não come, ela só conhece o leite como comida, algo que mata a fominha dela. Então o problema não é que o seu filho não gosta de comida, o problema é que ele não está chegando com fome suficiente para comer. E aqui entra um conceito muito importante, organização da fome. Sem a fome fisiológica, aquela fome real, não tem motivação para experimentar novos alimentos. E essa é a ideia central que você precisa entender. O excesso de leite, ele bagunça o sistema alimentar da criança. Reduz a fome, diminui a curiosidade alimentar, reforçando ainda mais a seletividade. Ou seja, não é só sobre o leite que essa criança está tomando, é sobre esse impacto no comportamento alimentar do seu filho. Porque o caminho não é simplesmente tirar o leite de uma vez. Isso gera ainda mais estresse, mais recusa, piorando o que já não está bom. O que funciona realmente é reorganizar o sistema alimentar, ajustar horários de refeição, reduzir trocas, recompensas quando a criança não aceita o leite, e isso de uma maneira mais segura para fazer em casa, sem deixar a criança com fome, compensações quando a criança não quer comer e criar intervalos adequados entre as refeições, para que assim a criança tenha fome e volte a comer os alimentos mais saudáveis ou aprenda esses alimentos, caso ainda não aprendeu. Se você sente que está tentando sozinha, sem saber exatamente o que fazer para melhorar a alimentação do seu filho, quero te mostrar uma novidade. Eu criei o programa Método Comer, um programa de acompanhamento em grupo, onde eu uso a minha metodologia para te dar clareza, direção e segurança no dia a dia. Você deixa de agir no improviso, para de depender de dicas soltas, aquelas dicas de internet que nem sempre vão funcionar para você. E aí você começa a conduzir a alimentação do seu filho, mas com estratégia. E o objetivo é simples, tá? Reduzir conflitos nas refeições, organizar a rotina alimentar e começar a ver evolução real na sua casa. Mais interesse, mais aceitação e mais tranquilidade na hora da refeição. E para conhecer melhor o programa e ter acesso a ele, clique no link que está na descrição desse vídeo.
O maior erro que eu vejo na prática é usar o leite como uma compensação, como troca. A criança ela não almoça, vai receber o leite, não janta, recebe leite, recusa a comida, recebe o leite. E isso parece até que você está cuidando bem do seu filho, não deixando ele com fome, mas é justamente isso que está mantendo a seletividade alimentar. E aqui existe um inimigo que você não está reconhecendo, a sua necessidade de garantir que o seu filho coma alguma coisa. Eu sei, é uma ansiedade esperada, tá? Mas quando ela guia decisões que levam a estratégias que aliviam só a curto prazo, vão acabar piorando o longo prazo do seu filho, que é chegar a uma alimentação mais saudável. E esse problema é cada vez mais comum, né? Porque hoje as crianças têm acesso fácil a alimentos líquidos, calóricos, que são altamente aceitos. E quanto mais você oferece isso em casa, mais difícil fica ampliar o repertório alimentar daqueles alimentos que eles não gostam, os legumes, verduras, muitas vezes as frutas. Ou seja, quanto mais você espera para resolver esse problema, mais o padrão alimentar inadequado se consolida em casa. E se tem uma frase que você precisa guardar desse vídeo, é que leite demais não resolve a falta de comida, ele cria o problema da dificuldade alimentar. Agora me conta aqui nos comentários, quantas vezes por dia o seu filho toma leite? Porque isso já me dá um indicativo muito importante de como está a organização alimentar na sua casa. E se você quer aprender como ajustar isso de uma forma estruturada, sem piorar a recusa, eu posso trazer mais conteúdos explicando passo a passo. Só avisar aqui nos comentários.